pessoal, tudo bom? Eu sou Gisele Costa e hoje eu vim aqui trazer para vocês as dúvidas mais frequentes sobre o coronavírus e a vacinação. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda provocada pelo vírus SARS-CoV-2 que transmite de pessoa a pessoa através do contato próximo ou por gotículas e aerossóis que estão presentes no meio ambiente. Geralmente, os pacientes apresentam tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar, né? O corpo fica ruim, perda do olfato, que é a capacidade da gente sentir o cheiro, perda do paladar. E em situações mais extremas, um comprometimento respiratório bem importante. Nós temos várias manifestações, por isso nós chamamos de múltiplos sintomas, múltiplas manifestações. Existe a possibilidade de o paciente estar assintomático. O que é? O paciente pode adquirir o coronavírus, ou seja, ele pode pegar o coronavírus, mas não apresentar sintoma nenhum. E ele só vai ter certeza a partir do momento que realizar o exame e o teste der positivo. Além do caso assintomático, nós temos sintomas muito leves, que foram esses que eu disse mesmo. Dor de cabeça, dor no corpo, o mal-estar, né? Perda de apetite, né? Perda do olfato, perda do paladar, que não evolui aí com muita gravidade, que mantém-se, né? E o paciente ainda assim consegue se manter estável em casa. Nos casos moderados, os pacientes apresentam evolução mais acentuada desses sintomas. Começa com uma tosse que fica incomodando, o paciente começa a sentir um desconforto muito maior. Nos casos graves, os pacientes têm a baixa dessa saturação. O que é? É a concentração em porcentagem do oxigênio circulante. O que acontece com ele? Ele reduz, né, na corrente sanguínea. Então, o paciente que começa a ter essa baixa saturação, ele evolui aí com esforço respiratório muito importante, ele tem dificuldade para manter a respiração, né, contínua em padrões normais e começa aí ter outros sintomas, começa a ficar mais cansado, a febre começa a ficar mais incessante e aí é necessária avaliação médica, inclusive hospitalar. Já nos casos mais críticos, os pacientes têm um comprometimento maior, muito mais importante, mais severo. Que significa o quê? Ele tem, além dessa saturação que fica instável, os pulmões têm uma reação inflamatória muito importante, começa a acumular líquido e aí impede totalmente, né, a capacidade respiratória. Além desse acúmulo de líquido, além desse comprometimento respiratório importante, o paciente também tem outros comprometimentos no organismo, outros órgãos começam a ser afetados, o sistema imunológico já não responde tanto mais à infecção. E aí, né, nos casos mais graves, mais críticos, o paciente tende a estar, né, já em ambiente hospitalar, assistência 24 horas, no caso da, né, entubado, em UTIs, com suporte ventilatório contínuo para tentar lutar bravamente contra essa doença. É importante lembrar que também as crianças podem apresentar sintomas mais expressivos. Nós já temos casos de infecção por coronavírus em crianças. Então, as crianças também agora estão susceptíveis a desenvolver sintomas, até sintomas mais severos de coronavírus. Desde o início da pandemia, a gente tem dado uma atenção muito importante a grupos de risco. Quem são esses grupos de risco? São os idosos, são os pacientes a partir de 60 anos de idade, são os pacientes que possuem hipertensão arterial, diabetes, pacientes oncológicos. Por que eles são chamados grupos de risco? Porque eles possuem comorbidades. O que é isso, Gisele? Comorbidade nada mais é do que uma condição clínica em que o organismo ele já está ali com a presença de uma doença que está acompanhando desde muito tempo ao longo da sua vida. E que por já ter essa doença, ele tende a responder pior a uma infecção tão severa quanto ao coronavírus. Ou seja, o organismo dele fica mais enfraquecido, mais vulnerável. Chance de pior é muito maior. Por isso, são chamados grupos de risco. Outro grupo de risco importante da gente frisar são as gestantes. Porque a condição da gestação em si é uma condição clínica que já movimenta, ou seja, já mexe bastante com o sistema imunológico. Uma vez que isso acontece, a gestante tem aí uma predisposição a desenvolver sintomas mais severos, incluindo os respiratórios, quando se adquire o coronavírus. Estudos importantes realizados no ano passado apontaram que mulheres grávidas, principalmente no terceiro trimestre da gestação, que é a fase final em que a mulher fica mais inchada, né, em que o bebê já está com um tamanho muito grande, o que acontece? Por si só, a gestação já tem toda essa mudança no organismo da mulher. E as mulheres grávidas, o que acontece? Quanto mais o bebê vai crescendo, mais vai comprimindo os órgãos abdominais e também vai sobrecarregando um pouco a função respiratória.
Para essas mulheres que têm o processo da gestação em curso, ou seja, que estão aí no final da gestação, quando adquirir o coronavírus, tende uma predisposição, ou seja, um risco maior a não reagir bem. E aí ser dependente, ou seja, chegar a ir para internação, né, em UTI e depender até de um respirador mecânico, pelo fato do comprometimento respiratório ser mais acentuado para elas do que para outras mulheres não grávidas, porém na mesma idade. Por isso elas são chamadas de grupo de risco. Outro fato importante é que a Covid-19, estatisticamente, aumenta a chance de um parto prematuro, ou seja, temos ainda também, né, o obstáculo da possibilidade de ter aí o parto fora da data prevista, o que também seria prejudicial tanto para a mamãe quanto para o bebê. A prevenção contra o coronavírus é feita de uma maneira muito simples e que se todo mundo tomasse esses cuidados, seria muito mais fácil da gente poder conter o avanço dessa doença. Dentre as medidas, nós temos o distanciamento de 1,5 metro de uma pessoa para outra, uso da máscara obrigatório, que ela deve ser utilizada da maneira correta, cobrindo o nariz, a boca e o queixo. A limpeza das mãos, né, a lavagem básica das mãos ou uso do álcool gel, friccionando as mãos, não é só passar e deixar, é friccionar, é esfregar as mãos entre os dedos corretamente nas técnicas de desinfecção. A desinfecção do ambiente, né, usar o álcool para desinfetar mesa, cadeira, superfícies em geral. Quando se está no ambiente fechado, ter o máximo de ventilação possível, deixar porta e janela aberta, evitar a todo custo aglomeração, locais com acúmulo de pessoas, evitar ao máximo, ter o contato aproximado com outros sem a devida proteção, ou seja, sem pelo menos estar usando a máscara e principalmente pacientes que estão positivos para a Covid não devem sair de casa, não devem ter contato com outras pessoas. Por isso, o isolamento é obrigatório, ele é protocolo de manejo clínico de Covid-19. Por isso, é tão importante. Uma das formas de prevenção contra o coronavírus, e talvez a mais específica, seja a vacina. Por quê? Porque a vacina nada mais é do que uma substância produzida em laboratório com vírus morto e é introduzida dentro do organismo para que o sistema imunológico comece a ser treinado e assim comece a ser produzido células de defesa específica contra o coronavírus. E por que ela é tão importante? Ela é importante pelo fato de ser segura, ter alta eficácia e principalmente ela consegue fazer com que o seu organismo, com suas defesas naturais, automaticamente comece a ter um exército de células de defesa para que quando em contato com o vírus selvagem, ou seja, o vírus original do coronavírus, ele possa se defender da melhor maneira possível, evitando formas graves e complicações. E como que essa vacina funciona? Uma vez que ela é introduzida no seu organismo, o nosso corpo tem um processo chamado resposta imunológica, que vai acontecer a partir do reconhecimento daquele vírus morto. Aquele vírus morto a gente conhece como antígeno, que é o invasor. A partir desse instante, todo o nosso sistema imunológico ele começa a atacar esse antígeno. Só que esse antígeno não tem capacidade de desenvolver a doença. E aí que está a chave. A gente começa a produzir células de defesas específicas, com detalhes daquele antígeno. E aí, o que acontece? A partir do momento em que a gente, no futuro, vai ter contato com o vírus, a gente já tem todo um exército de células imunológicas, ou seja, de células de defesas, prontas para poder lutar contra aquela doença se futuramente a gente tiver contato com o vírus selvagem, vamos dizer, o vírus original da doença. E por que é tão importante? É uma maneira inteligente do nosso organismo se defender previamente antes da gente ter contato com a doença. Porque o contato com a doença sem a vacinação, nós temos outro tipo de resposta mais severa, com complicações, com outro quadro muito diferente do que quando a gente está vacinado, que é quando a gente já está bem imunizado e a gente já tem um reforço maior e tem como lutar contra essa doença. As vacinas sim são seguras. Todas elas passaram por fase de teste, estão autorizadas pelos órgãos sanitários e principalmente tem eficácia testada e comprovada. Por isso, é sim uma maneira muito efetiva e muito segura de se proteger contra o coronavírus. Diferentemente do organismo que não é imunizado, ele fica vulnerável ao SARS-CoV-2. Ou seja, vamos imaginar que a gente está numa guerra. Que basicamente a gente está. Vamos imaginar que a gente está numa guerra. E nós temos duas pessoas. Quem está imunizada e quem não está imunizada. A pessoa que está imunizada é como se ela tivesse com toda a artilharia pesada para poder brigar nessa guerra, para poder lutar nessa guerra. Quem não está imunizada é como se ela tivesse uma faca de serra para poder enfrentar o gigante.
E é exatamente assim que funciona. Quem não está imunizado não tem defesa específica. É claro que vai ter uma resposta imunológica, vai ter todo um recrutamento de células de defesa. Porém, essas células terão um trabalho muito maior e não são específicos, porque quando é específico, já sabe como lutar, já sabe as armas certas de usar. Quando não é, tem todo um esforço muito maior e o organismo tende a sentir e ir para complicações muito maiores do que quando o organismo já está imunizado. Atualmente, nós temos no mundo 4 tipos de vacina mais utilizadas. Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac e aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford e aqui em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Pfizer e Johnson & Johnson. No Brasil, nós temos 2 tipos de vacina mais utilizados. São elas, Coronavac, que nós temos um intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda dose, e a AstraZeneca, que nós temos um intervalo maior, de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Recentemente, nós recebemos aqui no Brasil vacinas da Pfizer, porém a distribuição dela ainda depende de uma logística diferente por conta da rede de frios e por conta de outros fatores. Eu me vacinei com a Coronavac, dentro de todos os protocolos e com intervalo preconizado. Não tive reações, não tive efeitos adversos, não tive efeito colateral e nem tive nenhum tipo de sintoma que merecesse alguma atenção. Foi super tranquilo. Na verdade, a maioria dos pacientes não tem apresentado sintomas, não. É muito comum que tenha saído agora na mídia que os pacientes que tomaram a AstraZeneca tendem a apresentar alguns sintomas, como dores no corpo, dor de cabeça, mas em geral não tem evoluído por muito tempo. Então, são sintomas teoricamente leves e que são super toleráveis. Com relação à imunidade, a nota técnica, e os protocolos que a gente segue são muito enfáticos. Toda vacina, a gente tem um período mínimo para respeitar a nossa resposta imunológica, que é aquela resposta que eu expliquei para vocês. Dentro dela, o que acontece? A Coronavac, por exemplo, eu preciso de um intervalo de 15 dias para resposta imunológica da primeira dose e mais 15 dias da resposta imunológica da segunda dose. Então, depois desse período, nós temos aí uma certificação maior de que o nosso sistema imunológico está sim apto para lutar contra o SARS-CoV-2, mas não tira a necessidade de usar álcool e a máscara. De maneira geral, o que é muito comum na rotina de vacinação? Primeiramente, informação para com o paciente. É normal a gente informar, olha, o senhor vai tomar vacina tal, do laboratório tal, tem essas reações, o período de intervalo para a próxima dose é esse, para que ele seja informado exatamente do que vai acontecer, do que ele vai ele vai se submeter naquele momento, né? O que é normal também, você sentir um desconforto na hora que introduz a agulha e sentir inclusive o líquido entrando. O que não é normal é o profissional que está te assistenciando, que está prestando serviço, pedir para você virar o rosto, ter outras condutas fora dos padrões, porque você tem a livre e espontânea vontade, a livre escolha de observar o procedimento ou não. E quando isso acontece, é o que a gente vê muito, inclusive tem visto desde que começou a vacinação, nos vídeos em que o profissional estava introduzindo sua agulha, não estava introduzindo líquido, e que gera todo esse rebuliço, e que gera uma descredibilidade muito grande com a vacinação, com os benefícios da vacinação e para com os profissionais, é exatamente por isso. Porque as pessoas talvez não tinham essa informação. Então, se você se sente confortável em observar o procedimento, observe. Quer filmar? Filme. Quer fotografar? Fotografe. Informe, claro, o profissional. Mas faça, se assim for confortável para você. O que não é normal é que você seja orientado a ter outra conduta que não condiz com aquele objetivo ou com aquele procedimento no momento. Enfim, pessoal, o conteúdo de hoje foi justamente para esclarecer para vocês as principais dúvidas com relação ao coronavírus, com relação à vacinação, que até hoje gera um transtorno muito grande pelas pessoas não terem o específico conhecimento do que é, de como que funciona, se faz efeito, se não faz, e para a gente poder otimizar mais o nosso tempo e principalmente incentivar cada vez mais a vacinação. Ela é efetiva, é proteção específica e coletiva, ou seja, individual e coletiva, para que todos possam ser imunizados e assim a gente reduza o máximo o índice de infecção e de morte pelo coronavírus. Me siga nas redes sociais, deixem seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas, se inscrevam no canal, todo domingo tem vídeo novo, ative as notificações e até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!